Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de Anime, e vou falar desta página polêmica de One Punch Man. Então, tá todo mundo falando sobre essa página, sobre também o capítulo em si, né, de uma maneira geral, mas muito por causa dessa página, eu quero falar um pouco sobre essa questão da sensualidade em One Punch Man e como isso tem se desenvolvido pelo Murata, e problemáticas e também coisas que não são tão problemáticas assim. Então vamos falar um pouco sobre isso, tá ok? Esse é o capítulo 128, por onde eu acompanho. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês eu sou muito fã do One como roteirista, tá? Então eu gosto muito de Mob Psycho e eu gosto muito de One Punch Man webcomic, principalmente, não tanto o mangá. E por que eu não gosto tanto do mangá? Por que o mangá pra mim não é tão bom? Porque ele perde um pouco da essência do roteiro do One, justamente porque ele é muito mais prolongado e a ideia do roteiro do One, principalmente na webcomic, é fazer as coisas muito mais diretas e objetivas, inclusive para ter mais piada, para ter mais comédia. Então a webcomic é muito mais engraçada, ela tem um outro intuito, né? Já o Murata, ele traz isso pra ele, de como ele desenha muito bem, principalmente ele desenha muito bem a ação, então ele pega esse aspecto da ação e ele dá uma valorizada. E tem outras coisas que ele dá uma valorizada, e essas outras coisas são os corpos, os detalhes dos corpos. Ele dá muitos detalhes nos corpos, tanto nos corpos masculinos quanto nos corpos femininos. Só que existem alguns poréns, e esse porém é essa página. Porque se você olhar todo o mangá, mesmo com essa riqueza de detalhes e até uma certa sensualidade, então esta página ela destoa de todo o One Punch Man. Todo o One Punch Man, essa página destoa completamente. Você ter essa quase referência a hentai com tentáculos não é uma coisa comum. Então quando eu vi essa página, eu falei, eu tô lendo um gibi do Boichi, sabe? Não tem muito nem a ver com o próprio Murata. Eu não vejo o Murata desenhando isso. Ele tem toda essa questão do layout, né? Do design da Tatsumaki, que é um design bem mais sensualizado e não tem nada a ver com webcomic, né? Ele tem, por exemplo, a Mulher Mosquito, uma das heroínas que estava nessa briga também com os monstros, né? Neste arco, precisamente, né? Então, você tem poucas personagens que tem esse design mais sensual. E aí você tem essa cena. E essa cena, ela destoa. Por quê? Não precisava, não era necessária. Ela estava se transformando, então você pega esta parte da tela e você vê que ela já está se transformando. E aí ela se transforma de fato. Então esta cena, esta parte aqui específica, ela não é necessária. E ela dá um choque visual, porque não é comum em One Punch Man você ter isso. Então quando o pessoal fala de eti necessário, eti desnecessário, não é uma questão de ser um eti necessário ou eti desnecessário. É uma questão desse quadro, ele precisa existir? Não, ele não precisa. Porque a história de One Punch Man, ela não é voltada para isso. O público de One Punch Man não é um público que necessariamente precisa disso, visto que não é um shonen, é um seinen. Então não é um público que esteja necessariamente atraído por esse tipo de quadro, sabe? Não tem nenhum motivo dele existir. One Punch Man nunca precisou disso, nunca, em nenhum momento o One Punch Man precisou disso. Ele se mantém muito pela história e pela arte em si do Murata, né? Que não se utiliza disso. É uma sexualização que não fala muito sobre a personagem, certo? Você pode até pensar, e aí eu fazendo um raciocínio muito forçado, tá, gente? Você pode até pensar que, por exemplo, a Tatsumaki, ela é uma garotinha no corpo de garotinha, mas ela tem uma mente de adulta, e aí ela também, é por isso que ela tem esse layout sensual, e aí essa mulher, como ela é mais velha, e ela é uma combatente, a Tatsumaki, então a gente tem que mostrar esse lado luxúria dela, que não sei o que, mas não é bem isso que tá sendo mostrado aqui. Isso aqui tá mostrando ela sendo possuída, não tá mostrando a luxúria dela. Não está mostrando ela como personagem tendo uma personalidade de luxúria para que faça sentido com a história. Tá mostrando ela sendo comida por tentáculos, /gosma, /monstro. Percebam como esta aqui especificamente, que tá todo mundo falando sobre a Psychos em si, mas é muito por causa desse desenho aqui, ele não faz sentido. Não faz sentido. Que o One Punch Man não precisa utilizar eti. Não precisa, ele não usa. E aí você tem cenas como essa, você tem desenhos como esse, né, quadros como esse, que saem, eles destoam completamente da história, eles destoam completamente da dinâmica da situação como um todo, sabe? É por isso que é desnecessário, não é porque é eti que é desnecessário. É como se você, por exemplo, colocasse uma comédia nesse momento, você colocasse
um quadrinho do monstro fazendo cosquinha nela e falar, agora eu vou te possuir, lelé. Tipo, não tem sentido, certo? Essa comédia. Então, assim como uma comédia não teria sentido, assim como o ecchi não faz o menor sentido aqui, assim como, sei lá, um drama olhando para o passado do Orochi nesse momento, saca? São coisas que não estão dentro da história pra você colocar ali. Então, essa cena, ela é desnecessária não porque é um ecchi. Ela é necessária porque ela não faz parte do que está sendo contado ali. E aí você pode apelar para argumentos como, por exemplo, não, é porque ele é um vilão, então ele tem que ter esse ar de estar estuprando a mulher. Desnecessário também, porque ele pode, literalmente, ele não precisa dessa camada de estuprador. O Orochi já é o vilão primordial, já é o máximo vilão. Por que ele vai precisar disso a mais? Não precisa, ele já está construído. Ele já é o mal supremo, ele não precisa de mais uma camada de estuprador aí. Então se você tira aquela cena, você pula daqui pra cá, qual a diferença que faz pra história? Nenhuma. Não acrescenta nada. Tá entendendo? Essa é a ideia das pessoas que estão falando sobre One Punch Man e sobre esse capítulo em si. O problema é você caracterizar algumas coisas nesse capítulo que são coisas que não são utilizadas no mangá. Ele podia gastar a força dele pra fazer mais disso. E mesmo esta versão aqui da Psychos / Orochi, ela não tem a mesma pegada daquele quadro. Então você vê que você não apela em nenhum momento para aquela situação que foi naquela cena. Você tem a valorização do corpo dela, claro. E diga-se de passagem, não existe mulher com esse corpo. Então não é bem uma valorização da coisa real, é uma valorização do que a pessoa está acostumada a ver em hentai. Ou seja, é um corpo pra punheta, então para de ser idiota e defender isso, porque isso aqui nem existe. Quase que um contraponto a Tatsumaki, então ela é gigantesca e tem peitão e tem bundão, e a Tatsumaki é pequenininha, tem peitinho, tem bundinha, é uma lolizinha, né? Então, que também sempre fiz crítica com relação a esse layout da Tatsumaki na nosso querido mangá, que não tem nada a ver com a webcomic ou com a ideia da webcomic. Ele quer fazer esse contraponto, ele exagera todos os pontos que a Tatsumaki não tem pra falar que era praticamente o oposto da Tatsumaki. Tem até o motivo nesse design da nossa querida Psychos, mas como eu estou falando já faz 10 minutos, não precisa o One Punch Man ter cenas de tentáculos invadindo uma mulher, porque literalmente não faz parte do que está sendo contado.